Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava indo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. Nesse dia 12 de abril, nessa sexta-feira, o Evangelho de hoje nos traz a multiplicação dos pães. Papa Francisco nos descreve que a grandeza de Deus e do amor que pôs em nossos corações, que se queremos, o temos e não se acaba. A multiplicação dos pães nós podemos olhar sobre 2 aspectos. Primeiro, Jesus pede aos discípulos que eles dessem eles mesmos de comer aos homens. Foram incapazes, porque o olhar humano se volta somente ao que dá material, ao sustento material dos homens. Jesus executa a multiplicação dos pães, mas sobretudo nós devemos olhar sobre o olhar da transformação. Jesus transforma aqueles homens. Jesus faz com que eles se abram a serem receptivos a essa palavra e a presença de Deus em suas vidas. Santo Antônio de Pádua dizia que a caridade é a alma da fé, torna-a viva. Sem o amor, a fé esmorece. Assim, a caridade ou o gesto de Jesus com relação a dar de comer aos homens faz com que se abra efetivamente esses homens à fé. Eles reconhecem Jesus como um verdadeiro profeta, porque lhes deu de comer. Mas não lhes dar de comer no pão material, mas aquele que foi capaz de sustentá-los pela palavra, pela graça, pelo amor, pela gratuidade da sua presença no coração dos homens. Eles se abriram a essa presença de Deus. Eles foram capazes inteiramente de se entregarem e de fazerem a experiência de Deus que lhes dava essa oportunidade de se agregar à sua própria presença, à sua própria palavra. Eles haviam ouvido Jesus, eles haviam estado perto de Jesus, mas ainda não haviam se alimentado efetivamente numa abertura plena a essa palavra de Deus que se realiza a cada um deles. Sobraram 12 cestos, sobraram a quantidade do que nós chamamos das tribos de Israel. Sobrou a palavra de Deus que pode alimentar a todos os homens. Um Deus que não veio somente para aqueles que ali estavam, mas um Deus que veio para a amplitude, para a humanidade como um todo, que se abre à receptividade da sua palavra e da sua presença na vida. Sentar e ouvir Deus não nos basta. É necessário com que nós nos abramos a essa palavra de Deus. É necessário com que nós nos alimentemos dessa palavra de Deus. Abramos os nossos olhos, os nossos corações para essa presença dele que se coloca diante de nós. E esse Deus que nos concede a sua luz para que nós vivamos segundo a sua bondade, alimentados pela sua bondade e pela sua graça. Nós não podemos anunciar
aquele que nós não nos alimentamos, ou daquele que nós não nos alimentamos. Nós somente somos capazes de anunciar Deus na medida em que nós nos alimentamos de Deus. Todos os dias da nossa vida nós temos que nos alimentar dessa presença de Deus. Papa Bento XVI dizia que o que pesará para nós muito diante de Deus será as missas que nós participamos, a Eucaristia do qual nós nos alimentamos, mas também a palavra do qual nós nos alimentamos, dessa graça de Deus a qual nós deixamos com que pudesse penetrar no nosso ser, no mais profundo da nossa alma, para que nós nos coloquemos assim como servidores dessa graça de Deus. Reconheceram Jesus como um profeta, o reconheceram efetivamente porque tiveram a graça dessa experiência com Deus, a graça desse momento que se abriram inteiramente a Ele, a presença dEle. Que no transcorrer da nossa vida, todos os dias nós os abramos a nos alimentar, a deixar com que Deus seja em nós, com que a graça de Deus haja por cada um de nós e em cada um de nós, para que nós sejamos a presença viva do Cristo Senhor aos nossos irmãos. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.